Boa noite a todos. Estamos iniciando agora o nosso Evangelho da semana e temos em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aqui no item 7 temos a mensagem com o título A Paciência, que foi ditada em 1862 por um amigo espiritual que se denomina um espírito amigo. E a mensagem de luz nos diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, que é o de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos colocarem à prova da paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam apenas por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos e amigas, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Graças a Deus, desejo agora uma boa noite a todos, e que palavras bem colocadas, né? Que ensinamentos objetivos nos traz o Espírito amigo. E o Espírito amigo não é ninguém menos que a querida Joana de Ângeles, que também para o nosso querido Divaldo Pereira Franco revelou sua identidade 27 anos após as primeiras mensagens. Na verdade, mediunicamente, eles começaram a interagir em dezembro de 1945 e somente em julho de 1972 é que Joana de Ângeles revelou sua identidade ao médium e amigo Divaldo, quando ela ditava a obra que conhecemos pelo título Após a Tempestade. Embora Joana de Ângeles e Divaldo já tivessem esse relacionamento mediúnico, né, há quase 30 anos, ela sempre usou o apelido de um espírito amigo nas tratativas com ele, como fez nessa mensagem que ditou em 1862, lá em Havre, na França, exatamente 40 anos após o seu falecimento em Salvador, na Bahia, onde ela teve a sua última experiência encarnatória, ocasião em que envergava o nome de Joana Angélica, uma freira que foi uma das mártires da independência do Brasil. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 9, o Espírito Amigo nos traz uma mensagem consoladora sobre a paciência e a dor, nos ensinando que a dor é uma bênção para a nossa evolução e a paciência é uma forma de caridade e de amor que encoraja a olhar para o alto para tornar o fardo mais leve, sempre usando Cristo como modelo. E 3 pontos que ficam bem claros aqui nessa mensagem. Perdoar e suportar as provas com paciência é mais meritório do que dar esmolas.
Outro ponto é que a dor não é um castigo, mas uma oportunidade de resgate e de fortalecimento, razão pela qual a querida Joana de Ângeles, sob o apelido de um espírito amigo, nos aconselha a agradecer pelas provas, pois elas nos marcam para a glória no céu, e daí entendemos as afirmativas do querido Divaldo, que agradecia cada dificuldade que lhe ocorria, fruto de ter assimilado esse ensinamento de Joana de Ângeles. E o último ponto que essa mensagem nos traz é uma exortação a manter sempre a coragem, lembrando que apesar das alfinetadas da vida, o fardo parece mais leve quando confiamos no constante amparo da espiritualidade que atua ao nosso lado em nome de Jesus e que está diuturnamente ao nosso lado. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês sabem, tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aqui nesse trechinho do item 7, né, paciência, a querida Joana de Ângeles defende a paciência como um exercício de auxílio e entendimento silencioso, sem críticas nem reclamações, algo essencial para o desenvolvimento da nossa alma. É na solidão e não no barulho que a nossa alma se desenvolve. E o texto enfatiza, né, que a paciência é uma virtude ativa e não uma resignação passiva, refletindo o nosso padrão de confiança na lei de Deus. E o curioso é que o item 7, que traz como tema a paciência, vem logo na sequência do item 6, de uma mensagem ditada por Lázaro, personagem do Evangelho, irmão de Marta e Maria, no qual Lázaro nos fala do tirano doméstico, né? Aquela pessoa que é amável fora de casa, mas rude e autoritária com a família, alertando que Deus não se engana com as aparências, né? E realmente a cólera deve ser combatida pelo nosso esforço e a nossa vontade. É a mola propulsora, né? Para modificar e burilar cada uma das nossas imperfeições. Dito isso, eu desejo uma boa noite a todos, uma boa semana plena de paz, alegrias, saúde e boas realizações, e aproveito para juntar com esta mensagem os textos que nos serão úteis para a reunião de sexta-feira dessa semana. Um abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau.